Olá, espero que você esteja bem e com saúde. Eu sou a Renata Borges e vou bater um papo com você que está aí do outro lado sobre o teste comportamental DISC, que é uma metodologia que nos ajuda muito nos negócios, em vários aspectos, tanto para a compreensão do seu próprio perfil como empresário, como empresária, mas também na atração de talentos mais adequados para o negócio. Então, posso aplicar isso como uma das etapas do recrutamento e seleção do meu time. Posso aplicar esse conhecimento na gestão de conflitos também relacionais ali dentro do meu time, do ponto de vista de que a partir do momento que eu entendo que essa pessoa ela funciona desta forma, ela tende a agir desta forma, eu consigo também entender por que ela tem maior ou menor dificuldade em lidar com aquela outra pessoa que de repente tem um perfil completamente contrário ao dela. E aí o mais importante aqui é entender que as pessoas funcionam desta forma. Ninguém faz o que faz para te atingir diretamente. As pessoas funcionam desta forma e a partir deste conhecimento você consegue com certeza lidar melhor com a gestão de pessoas. Então vou compartilhar aqui a minha tela para guiar o nosso encontro. Bom, então desejo boas-vindas aqui a vocês. Esse é o nosso workshop sobre a importância do autoconhecimento para os negócios. E dentro disso, eu quero dizer que aqui nós vamos sim abordar a perspectiva do autoconhecimento nos negócios, mas eu posso até dizer que, na verdade, não é só nos negócios. Eu quero falar aqui sobre autoconhecimento na vida, a aplicação desse conceito na sua vida como um todo. Como uma vez eu já mencionei, a gente vai olhar para isso numa perspectiva de como é que eu posso aportar valor no momento do processo seletivo ou em outras frentes. Eu desejo boas-vindas, então, como eu disse, eu sou a Renata Borges, eu sou da Desperte Consultoria, sou sócia na Desperte Consultoria e já fiz alguns projetos aqui junto com o iFood e quero trazer para vocês esse conhecimento que vai ser muito prático, vai ser muito possível de aplicar no dia a dia de vocês. Só para que vocês me conheçam, eu sou psicóloga e atuo na área organizacional já há bastante tempo. Hoje, a Desperte Consultoria ela tem soluções tanto para o profissional, com mentoria, direcionamento de carreira, coaching, de repente, para esse profissional, aprimorar uma habilidade comportamental, desenvolvimento da inteligência emocional, mas a gente também tem uma vertente de atuação com empresas, com consultoria de RH, apoio no processo de recrutamento e seleção, nós também podemos formar a pessoa que vai fazer recrutamento e seleção dentro da sua empresa, muito voltado para workshops, treinamentos, palestras, mentoria, processo de desenvolvimento, então, de competências. É um privilégio estar aqui com vocês e compartilhar, então, do meu conhecimento. E eu vou começar, então, já a falar sobre o DISC, que é a metodologia que nós vamos discutir aqui. O DISC, ele surgiu num livro que chama As Emoções das Pessoas Normais, que foi escrita pelo Marston, um psicólogo norte-americano, lá em 1928. E o Marston, ele classificou, então, 4 dimensões do comportamento. Ele acredita que essas 4 dimensões do comportamento fariam sentido na prática, que são a dominância. Então, é um perfil que olha nos olhos, é direto, é firme quando se expressa, é uma pessoa que não se afasta de conflitos, ela pode até gostar, a gente vai falar sobre isso. O perfil de influência, que é aquela pessoa que quando falta na festa, no evento, você sente, você fala, ué, cadê aquela pessoa que ainda não chegou? Ele é capaz, sim, de marcar presença e, claro, tem muito essa característica de influenciar as pessoas. O perfil de estabilidade ou segurança, que é um perfil que ele traz essa previsibilidade para um ambiente de trabalho. E é uma pessoa também importante na sua equipe que, se encaixada na função perfeita, ela vai fazer aquilo com muito esmero e ela vai te entregar aquilo que você precisa. E o perfil de conformidade, ou cautela, que é no sentido de estar em conformidade com normas, regras, procedimentos. Então, basicamente, as pessoas se enquadrariam nestes quatro perfis. E como que funciona na prática? Eu não sou apenas dominante, apenas influente, apenas estabilidade ou apenas conformidade. Eu posso ter no meu perfil influência
do meu perfil primário, que é aquele que é mais característico, mas eu posso ter um perfil secundário, que é aquele que também aparece. Então, eu posso, em alguns momentos, ser mais dominante, em outros mais influente, em outros ter um perfil mais de equipe, de estabilidade, um perfil mais de dados, de conformidade. Então, eu posso ter dois perfis que são complementares. E aí, a principal ideia aqui, então, é compartilhar com vocês essas tendências comportamentais. Vamos lá. Vamos começar aqui, então, pelo primeiro perfil, que é o perfil de dominância. Como eu disse, é um perfil que aceita desafios, rápido e objetivo, adora e sabe lidar com problemas difíceis. Ele não vai se afastar de conflitos, ele pode até gostar. Corajoso, toma decisões rápidas, tem esse espírito de liderança, mas também tem essa necessidade de dirigir e de controlar. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que ele faz assim? Porque ele funciona assim, ele é esta pessoa. Que acaba também induzindo a ação dos outros ao seu favor, porque ele faz com que as pessoas façam aquilo que ele quer que seja feito. Ele direciona. Ele também tem muita facilidade em expor problemas. Ele chega na pessoa e fala diretamente aquilo que precisa ser feito. Ele olha nos olhos, é sem rodeio, direto. Ele é firme quando se expressa. Provavelmente também vai estar sempre ali atrasado e com pressa. Mas calma, não significa que ele se atrase. Não necessariamente. Às vezes é uma sensação de que ele está sempre atrasado, sempre com pressa, porque ele é inquieto, então é uma pressa mais emocional, é muito nesse sentido. Alguns podem efetivamente se atrasarem para os compromissos, porque como olham para muitas frentes e muitas coisas, isso pode ser impactado, mas não é uma realidade absoluta. É ansioso, é impaciente, quer tudo para ontem e tem esse medo de perder o poder. Então ele está sempre ali controlando tudo por este medo. Esse é um perfil que atinge resultados rapidamente, é orientado para a superação de metas, ele é competitivo, ele é agressivo na busca por resultados. Ele também é muito funcional, ele gosta de praticidade. Quando tem muito processo, muito passo a passo, ele pode ficar incomodado. A principal emoção desse perfil é a raiva. Muitas vezes ele fala, agora eu vou fazer então só de raiva. E aí, você se identifica com esse perfil? Já conta aí para quem está do seu lado se faz sentido para você, conversa com as pessoas que interagem com você, se parece com você esse perfil. A gente também tem o segundo perfil, que é o perfil de influência. Ele tem um ótimo senso de humor, são pessoas comunicativas, influentes, sociáveis e confiantes. São inspiradores, motivam as pessoas. Otimistas, entusiasmados, alegres, causam uma boa impressão, está sempre sorrindo, sempre conversando com alguém, e é um perfil mais voltado para as pessoas. Ele tem interesse em tudo que acontece ao redor e pode, inclusive, ter dificuldade em manter o foco ao se comunicar. É aquela pessoa que fala de um assunto, depois fala do outro, fala do que eu estava falando mesmo? E aí, parece com você? Bom, tende a ter dificuldade em colocar ideias no papel. Então, é aquela pessoa que, quando de fato, ele tem que estruturar algo, formalizar algo, ele fala, socorro, sério mesmo que eu tenho que parar aqui, escrever detalhe por detalhe, fazer todo esse processo? Não é muito a cara do perfil de influência. Ele dá importância ao reconhecimento social, então não basta ele ser bom, todo mundo precisa saber que ele é, e ele tem uma característica também de ter medo de ser rejeitado. Então, ele gosta de estar inserido em tudo, e quando a pessoa isola esse perfil, rejeita, ele pode se sentir incomodado com isso. E, nesse sentido, ele pode ter grande necessidade de agradar aos outros, é mais ou menos assim. Poxa, eu não posso dizer não para aquela pessoa porque ele vai ficar chateado comigo. Então, é muito nesse sentido. Sob pressão aí que ele não trabalha de modo organizado mesmo. A principal emoção desse perfil é o otimismo. Então, são pessoas que sempre acreditam que pode dar certo. Então, quando eu tenho um perfil mais dominante e mais influente, a tendência é que sejam pessoas mais rápidas, mais ágeis na tomada de decisão, mas ao mesmo tempo podem não tomar cuidado com a análise e tomar decisões às vezes mais precipitadas, mais impulsivas. Então, se eu tenho um DI ou um ID, que é o I na frente e depois o D, isso potencializa muito. Se eu tenho um D com S ou um D com C, ou então influência com estabilidade, influência com conformidade, isso pode ser atenuado, porque tem um outro perfil que é mais analítico. Então, esses dois perfis aqui juntos, dominância e influência, eles podem tornar você uma pessoa mais impulsiva até.
tá bom? Então, se você já se identificou com esses dois ou saiu no seu teste, fez algum teste que deu esses dois, esses são os cuidados que você tem que tomar. Vamos lá para o outro lado, então, dos outros dois perfis que são mais calmos, mais reservados, talvez. A gente tem o perfil, então, de segurança, de estabilidade, é um perfil voltado ao grupo, à família, aos amigos, gosta da união, da lealdade, do trabalho em equipe. São pessoas que pensam bastante antes de decidir, de falar, de agir. Podem ser até indiretos na comunicação, rodeia muito porque tem medo de magoar o outro, acaba abordando as pessoas de forma calma, amigável, e tem facilidade em ouvir, está sempre disposto a servir e apoiar. E é um perfil que pode sentir a dor e o sentimento dos outros. Então, ele pode ser muito empático, até demais. Pode ser aquele líder que aceita tudo, não, tudo bem, vai lá, não, tudo bem. E às vezes a pessoa está até abusando da sua boa vontade. Então, é um cuidado que esse perfil de estabilidade precisa ter, porque ele é tão preocupado com o outro, com a pessoa, que às vezes, se as pessoas percebem isso, podem até tirar alguma vantagem desse comportamento. Já que ele é muito compreensivo, então podem acabar abusando. Como eu disse, compreende, aceita as coisas com facilidade, evita conflitos diretos. Então, ele não vai chegar e vai falar na cara, vai falar logo, não, ele vai contornar a situação, amenizar, é aquela pessoa que traz uma certa paz para o ambiente. Então, um clima tenso, ele consegue equilibrar ali as frentes. Gosta de relacionamento de longo prazo, de relações permanentes, basicamente é assim que esse perfil funciona. Outras características, é metódico, consistente, cuidadoso, tem uma forma definida de realizar as tarefas, então ele está sempre ali pensando primeiro isso, depois isso, ele tem uma visão estruturada das coisas, segue os próprios padrões de organização, nem sempre ele é organizado, às vezes ele tem a bagunça organizada, mas ele sabe exatamente onde está cada coisa. É um perfil que quer sempre terminar o que começa, então é muito disciplinado em começo, meio e fim, não é bom só de iniciativa, como alguns perfis, né? O dominante e o influente são bons de começar. O perfil de estabilidade, ele gosta de terminar tudo que ele começa, ele tem essa característica. Leva, então, estabilidade, previsibilidade para o ambiente de trabalho, mas ele pode ser teimoso e resistente às mudanças quando ele não vê razão clara para isso. Aquela frase é, time que está ganhando não se mexe. Então, tem essa característica de, poxa, vai mudar esse processo para quê? Será que precisa? Principal emoção, neutralidade. Tá com raiva? Neutro. Tá feliz? Neutro. Ele é uma pessoa mais contida, ele não dá muitos alardes, assim, tô muito feliz, ou tô muito triste. Não, ele é uma pessoa neutra, você sempre virá essa pessoa trazendo estabilidade, como eu comentei. E aí, tem a ver com seu perfil? Lembrando que você não precisa ter só dominância, só influência, só estabilidade, você pode ter uma mescla, um pouquinho desse, um pouquinho daquele, e também não é obrigatório gabaritar tudo que eu estou falando aqui. Aqui são tendências, não significa que você precisa ter todas essas características para ser do perfil de estabilidade ou segurança. Aqui são algumas características que podem aparecer. Beleza? Então, vamos agora para o último perfil, que é o perfil de conformidade ou cautela. Esse aqui é detalhista, minucioso, ele olha o detalhe do detalhe da vírgula para saber se está tudo certo. Muito exigente, perfeccionista, o foco dele é na qualidade. A mente é analítica, ele é examinador, e ele busca informações para tomada de decisões e só toma decisões com sólida base de dados. É um perfil, então, muito preocupado com que ele se compromete. Ele só vai dizer que sim se ele tiver certeza. Se você questiona essa pessoa, ele tende a ser muito crítico, no sentido de dizer assim, mas espera aí, você está me criticando com base em quê? Porque isso aqui eu vi na página 2 do manual, segundo parágrafo, então ele vai olhar ali o detalhe do detalhe, ele anda com a regra debaixo do braço, ele é muito preocupado. Então, se você critica, você tem que ter certeza, porque ele já revisou aquilo algumas vezes e ele tem essa característica, né, de gostar de entender os ambientes com regras e procedimentos claros e definidos, gostar de ambientes que tenham isso bem estruturado para justamente não cometer nenhum erro. Diplomático, pensa muito antes de falar, então ele não é impulsivo na fala. Então aqui já há uma diferença entre o dominante e o influente, que tendem a ser mais impulsivos. Estabilidade e conformidade são mais analíticos, pensam mais.
Esse aqui, inclusive, o perfil de conformidade, ele tem uma tendência a ficar mais em silêncio. Ele pode até ser visto como socialmente distante, sabe? Aquela pessoa que não se envolve muito, ele se prepara muito para reuniões, para apresentações, gosta do trabalho bem organizado, é voltado para o trabalho, gosta de ambiente fechado, sem muita festa, bagunça, sem muito barulho, ele gosta de se concentrar, e ele tende a ser preocupado e ter dificuldades para lidar com erros. Então, ele vai fazer de tudo para não errar. Isso tudo porque ele tem medo de ser criticado pelo seu trabalho. Ele aqui geralmente se dedica muito, trabalha muito. Então, poxa, se eu não for bom naquilo que eu faço a maior parte do tempo, eu vou ser bom em quê? Então, ele tem muito medo dessa crítica em relação à entrega. O local de trabalho dele é bem organizado, geralmente a mesa é organizada, às vezes até impessoal, não tem muita foto, não tem muita coisa, e ele trabalha com precisão. Então, é aquela pessoa que não vai falar, eu acho que, ele vai ter certeza, ele vai te trazer o dado. A principal emoção é o medo de errar, medo de ser criticado, medo de fazer alguma coisa que vai expô-lo. Então, basicamente, essas são as características do perfil de conformidade ou cautela. Estabilidade, conformidade, mais analíticos, embasados, estruturados, dominância e influência mais voltados para a impulsividade, já vão lá, mão na massa, que mané planejamento, vamos fazendo, vamos indo e vamos vendo, basicamente é isso. E aí, de novo, por que é importante conhecer isso? Porque não existe perfil melhor ou pior, não tem perfil bom ou ruim. Todos os perfis, eles podem ser úteis em determinadas situações. Esse é o primeiro ponto. Mas a partir do momento que você conhece como cada perfil funciona, isso te ajuda a recrutar melhor, a liderar melhor, a entender que a pessoa não está fazendo aquilo para te confrontar, ela funciona assim. Então, o meu objetivo aqui hoje foi compartilhar com você essas informações amplas e pontuais sobre o DISC, como ele pode aportar valor para você na gestão do seu negócio como empresário. E eu quero te convidar, então, a bater um papo comigo, caso você tenha alguma outra demanda de RH que você queira também aprofundar. Estou disponível aqui, tem o meu número do WhatsApp e eu espero você. Até a próxima. Tchau, tchau.